Bom dia, e o próximo verso diário que eu queria compartilhar com vocês se encontra em Números capítulo 16, o capítulo onde fala sobre a rebelião de Corá, ah, Corá, Abirão e Datã, os três homens que levantaram uma rebelião contra Moisés e Arão, alegando que eles eram tão justos e santificados quanto Moisés e Arão para o serviço de Deus e a liderança do povo de Israel. Então, Moisés, como deveria fazer, decidiu deixar Deus decidir quem era para ser o líder e quem era para guiar o povo de Israel. Então, infelizmente, essa situação não se resolveu facilmente. Corá, Abirão e Datã não queriam aceitar a liderança de Moisés e também não queriam obedecer diretamente o que Deus falou. Então, Moisés ficou irado com as acusações que eles fizeram contra ele. Disseram que ele tinha roubado coisas deles e que ele não tinha dado para eles o que ele tinha prometido, como se fosse Moisés era quem tinha prometido a terra de Canaã para eles e que era a culpa dele que eles não estavam lá, quando de fato era a culpa própria de Corá, Abirão e Datã, junto com todos os outros adultos israelitas que não quiseram entrar na terra prometida como Deus mandou. Então, eles então, quando acusaram Moisés, Moisés reagiu de certa forma que me revela como é que um líder deve reagir e como é que um líder sente quando ele está na sua posição de liderança. Verso 15 de Números capítulo 16 diz assim: Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Então Moisés ficou com raiva das acusações que o povo estava fazendo, junto com o fato que o povo estava se rebelando contra o próprio Deus. Moisés não estava satisfeito com isso. Ele podia ver que o povo tinha um erro e ele estava frustrado e com raiva por causa disso. Então ele ficou com raiva e falou para o Senhor: Não atente para as ofertas do povo, porque eu não fiz nada disso que eles acusam contra mim. É claro que Deus já sabia disso, mas Moisés se defendeu perante Deus. Não tem problema com isso, não. Me perdoe. Mas, um pouco mais adiante na história, em verso 20, Moisés tem outra reação diferente. Vamos ver em verso 20 aqui. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, para que eu, no momento, os possa destruir. Mas eles, Moisés e Arão, caíram com rostos em terra e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Moisés e Arão estavam perguntando a Deus: Você vai ficar com raiva e irado com todo o seu povo de Israel simplesmente porque três homens se rebelaram contra o Senhor? Agora, não quer dizer que Deus estava errado, mas Moisés e Arão estavam querendo interceder pelo povo de Israel. Eles não queriam ver o povo de Israel ser destruído. E é interessante que Moisés faz isso, porque somente alguns versos anteriores Moisés estava com raiva do povo de Israel pelas ações que eles estavam fazendo contra Deus. E agora ele está intercedendo por eles, orando que Deus não os destrua. Isso me mostra como um líder verdadeiro se sente com sob sua autoridade, sob a sua autoridade.
O líder vê o que aqueles debaixo da sua autoridade fazem e ele vê que estão fazendo coisa de errado e que precisam consertar essas coisas. Às vezes também ele fica com raiva do povo, porque simplesmente continuam fazendo a mesma coisa de errado e ele já explicou que não é para fazer assim. Mas quando chega a hora da pessoa ser castigado pelo mal que fez, o líder normalmente não quer que a pessoa seja destruído, entre aspas. Ou seja, que o pior que a pessoa merece acontece com a pessoa. O líder, quase todas as vezes, o bom líder, quer proteger aqueles que estão debaixo da sua autoridade do pior que pode acontecer com eles. Ele não quer que recebam o pior, necessariamente. Ele quer proteger aqueles debaixo de sua autoridade. Ainda que ele não gosta do que estão fazendo e ele está com raiva deles, ele também não quer destruí-las. Isso é um líder verdadeiro. Um homem que reconhece o erro daqueles debaixo da sua autoridade, mas tenta fazer o máximo possível para proteger eles da força total da consequência de seu erro. Isso é uma boa lembrança para a gente, especialmente para homens que serão pais de família, líderes no trabalho, mulheres também que podem ser líderes no trabalho. Uh, isso é uma verdade para qualquer líder. Meu pai costuma dizer assim, até ele falou ontem à noite no culto da nossa igreja, ele falou assim: você quer destruir, você como líder quer destruir aquele povo porque está com raiva deles, mas também não quer destruir porque você ama demais. E isso é um bom líder, basicamente isso. Parece uma contradição, mas não é. É a verdade sobre a vida de um líder.